Fala aí então, pessoal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que eu ganhei 4% em apenas um mês comprando uma ação que desvalorizou 4%. Tudo isso com uma estratégia de opções bem simples que eu vou mostrar tudo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Marcel Todeschini e aqui a gente fala de mercado financeiro, economia e opções. Considere se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os seus amigos para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Isso ajuda bastante. Beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês qual estratégia que eu utilizei e como montar, tá, para ganhar 4% em apenas um mês, ou seja, um ganho bastante elevado para um período tão curto, comprando uma ação que desvalorizou no período. Exatamente, é possível através das opções você ganhar uma taxa mesmo quando o papel cai, beleza? Então, vamos lá, a estratégia em questão, ela chama Forward Knockout. Um nome muito complicado que você não vai encontrar por aí no mercado. Por quê? Porque como o nome é muito complicado, as corretoras que oferecem esse tipo de estrutura, esse tipo de estratégia, elas costumam alterar o nome. Então, dependendo da corretora que você tiver, essa estrutura tem um nome. O nome dela original, Forward Knockout, por aí no mercado normalmente tem outros nomes, tá bom? Aí vai depender da sua corretora. Beleza, como que funciona essa estratégia Forward Knockout? Ela funciona basicamente assim, qual é o cenário que você entra, né? Você escolhe um papel e um vencimento. E o legal dessa estratégia é que você consegue fazer com qualquer papel e para vencimentos muito curtos. 15 dias, 30 dias, 45, 2 meses, você escolhe o prazo dela. Tá? Você vai receber uma taxa de proteção e um ganho pré-fixado. Então vamos dizer que você receba uma taxa de proteção de 10% e um ganho pré-fixado de 4% no período de um mês. Proteção de 10, ganho de 4. Como é que funciona o cenário da estratégia então? Caso a sua ação, durante o período de vigência, ela não atinja em nenhum momento 10% de queda, você leva 4%. Como assim, Marcel? Vamos lá. Você escolheu Petrobras para um mês com 10% de proteção e 4% de ganho. Se o papel não bater 10% de queda em nenhum momento, você leva 4%. Então vamos lá. Se o papel começou a operação, o papel cai 8%, sobe, cai, vai até 8%, sobe, vai até 9%, sobe e fecha, que feche a 9% de queda. Se em nenhum momento ele bateu o 10%, a operação acaba e você leva 4% de ganho. Se o papel ficar parado durante o mês inteiro, você leva 4% de ganho. Se o papel subir 1000%, você leva 4% de ganho. O negócio é o papel não bater na barreira de proteção. Se não bater, independentemente de onde ele fechar e como ele fechar, você vai levar os 4%. Aí você vai me perguntar assim, mas e se bater? Né? Se bater, caso o papel bata na barreira de 10% de proteção, no nosso exemplo, a operação acaba, você não leva os 4% e fica comprado no papel 10% acima do preço de agora. Né? Então você fica comprado no papel no prejuízo, vamos dizer assim. Tá? Então a estratégia ela possui um cenário extremamente simples de se entender. Né? Não bateu na barreira de baixo, você leva o ganho pré-fixado. Bateu na barreira de baixo, a operação acaba e você não leva o ganho pré-fixado e fica comprado no papel. Beleza, cenário
muito simples. Agora, a ideia é, a gente vai, obviamente, e eu vou explicar para vocês como funciona a estruturação. Mas antes de como funciona a estruturação, eu acho que é importante você analisar quando que você monta esse tipo de papel, esse tipo de estratégia, em qual papel você vai montar. Vamos pensar uma coisa aqui comigo. O risco, a primeira coisa que você tem que pensar, o risco máximo da operação é bater na barreira e você ter que ficar comprado naquele papel. Logo, a regra número 1 que eu falo em todos os meus vídeos é: faça em um papel que você goste. Por quê? Porque dado que o maior risco da operação é você ficar comprado nesse papel, que você fique comprado num papel que você goste. Então, por exemplo, tem lá Petrobras e Vale. Imagina que você odeie Petrobras. Por que que você vai montar uma estratégia em cima de uma ação que você odeia, sendo que quando o maior risco é você ficar com ela em carteira? Aí você vai falar assim, Marcelo, mas por que que a pessoa montaria uma estratégia dessa numa ação que ela não gosta? Porque vamos lá, você possui uma taxa de proteção e um ganho pré-fixado. Essas taxas dessa operação, elas são determinadas pela volatilidade do papel. E é aí que pega, que o negócio pega. Se você pegar e comparar, por exemplo, uma forward knockout de Petrobras com uma forward knockout de IRBR, que é uma ação com muito mais volatilidade, o ganho pré-fixado, as duas com 10% de proteção, o ganho pré-fixado de IRBR vai ser muito mais alto do que o de Petro. Por quê? Porque a volatilidade dela é muito mais alta. Então, as pessoas tendem a escolher essa operação olhando a taxa pré-fixada de ganho e excluindo o papel em si, o que é o grande problema. Tá? Eu não estou falando que você não pode estruturar essa operação em cima de IRBR, mas você precisa gostar do papel que você está estruturando, tá? E não somente olhar as taxas. Por quê? Porque o maior risco é você ficar comprado nesse papel. Esse então é o primeiro ponto que você precisa analisar, tá? Quando você for montar essa estrutura. Outro ponto que você tem que analisar, e agora pensando um pouquinho mais em price action da ação, né? Em movimento da ação, porque muita gente me pergunta assim, mas Marcel, eu monto essa operação quando o papel vai cair, ou quando o papel vai subir, ou quando eu acho que ele está caro, ou quando eu acho que ele está barato. Vamos lá. Se você pensar, tá, essa estratégia em si, ela não quer que o papel suba. Para ela, se o papel subir, não muda nada. A grande questão é o papel não atingir a barreira. Então, por exemplo, se você colocou 10% de barreira na sua estratégia, o papel caiu 9, mas não caiu 10, perfeito, sucesso, não tem nenhum problema. Se o papel subir 20, não tem problema, você sempre vai ganhar a mesma taxa. Então, dado que o olhar da estratégia não é para a alta do papel, e sim para uma não queda do papel, o que, que você precisa fazer, o que, que você precisa olhar? Tá? Você precisa olhar papéis onde, com uma proteção de X%, você acredite que ela não vai chegar lá. Então, para quem gosta de análise técnica, por exemplo, suporte é uma boa coisa. Por quê? Porque imagina que você tem um papel a R$20. Então vamos imaginar a situação assim. Ó. O papel está custando R$20. Se você colocar 10% de proteção, quer dizer que esse papel não pode bater 18. Perfeito? Então o papel está 20, ele não pode bater 18. Se você gosta de análise técnica e encontra, por exemplo, um suporte no 19, ou seja, o papel não deve cair abaixo do 19, ou caso ele chegue no 19, é um pouco mais difícil dele romper esse suporte, você concorda que é uma boa ideia montar uma estratégia com ganho em cima dessa operação? Por quê? Porque se ele cair para 19 e não conseguir romper esse 19, para você não importa que o papel não subiu. Importa somente que ele
não caiu os 10%. Então, analisando, né, olhando para a operação, quando que a gente monta? Quando a gente tem um papel que a gente gosta e que a gente acha que no preço que ele está agora, ele não deve cair até a minha proteção. Beleza? Perfeito. Outra coisa bastante legal dessa operação, tá? É uma operação que sai muita pessoa física faz, muita mesmo, beleza? Porque ela é simples de entender, porque ela tem um prazo muito curto e o mais legal de tudo, você escolhe a sua proteção. Exatamente, você escolhe até onde você quer ter barreira. Obviamente, quanto maior a sua barreira, menor o seu ganho pré-fixado. Mas repara que o fato de você conseguir escolher a barreira, né, o tamanho da barreira que você está entrando, faz com que essa operação caiba em qualquer perfil de investidor. Uma pessoa mais agressiva, vamos dizer assim, né, mais dinâmica, que gosta um pouquinho mais de risco, pode pegar uma operação com 10% de proteção, que ela vai ter um ganho, sei lá, de 4%. Uma pessoa mais conservadora pode aumentar essa proteção para 15%, ela vai diminuir um pouco o ganho dela, mas ela vai entrar numa operação com um perfil mais conservador. Tá bom? Então, dito tudo isso, né, explicado o cenário, explicado quando a gente monta, como que é essa estruturação. Para explicar para vocês como é essa estruturação, eu vou falar como eu fiz uma estratégia em Petrobras que deu certo e me pagou 4%. Então, vem aqui para o Excel, tá? Vem aqui para o Excel, eu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu, tá? No dia, tá? Eu escolhi Petrobras, Petro 4, tá? Que no dia 28/12, ela estava valendo 28,18. Tá? Então, no dia 28/12, né? Dezembro agora, 28/12 de 2020, obviamente. Tá? Petrobras estava valendo 28,18. Existia uma operação com prazo para, se eu não me engano, era 26/1 de 2020. De 2020. Tá? Então ela tinha um prazo até 26 de janeiro, um mês praticamente. Tá? Ela contava com uma proteção de 10% e um ganho pré-fixado de 4%. O que quer dizer que a minha operação, a minha ação, ela não poderia cair abaixo de 25,36. Tá? 25,36, que é 10% do 28,18. Caso isso não acontecesse, caso ela não batesse 25,36, eu iria ganhar 4%. Agora, olha que legal. Eu vou vir aqui, eu já deixei aqui preparadinho, tá? O gráfico de Petro. Se você olhar aqui, ó, no dia, no dia 28/12, o papel tava 28,18, fechamento 28,18. O papel até chegou a subir, tá vendo? Subiu 10%, tudo bem, tava dentro do prazo da minha operação. Começou a cair, voltou, tá? Começou a cair de fato. E no dia 26 de janeiro, ó, se você olhar aqui, no dia 26 de janeiro, fechou a 4,19% de desvalorização do momento que eu entrei. Mas se você olhar, nesse períodozinho que eu estou destacando aqui, em nenhum momento a ação bateu o quê? Aqueles 25,36. O que aconteceu então? Eu fiquei o mês inteiro, o papel fechou abaixo do preço de entrada, mas não bateu 25,36. A operação acabou. Vem aqui comigo. A operação acabou. Eu vendi a minha ação e recebi 4%. Mas Marcelo, você vendeu a sua ação 4% para baixo e mesmo assim ganhou 4%? Exatamente isso. Agora, tá dado, né,
mostrado para vocês uma situação específica que aconteceu comigo, eu quero mostrar para vocês como que funciona a estruturação. Aqui a gente vai para uma questão um pouco mais técnica, mas vocês sabem que aqui é bem rapidinho. Como é que funciona essa operação? Então você vai comprar Petro 4 a 28,18. Tá bom? Você vai comprar o papel a 28,18. Comprei o papel a 28,18. Tá? A operação consiste na compra, comprar uma put com o strike da put, ou seja, o preço de exercício da put, 4% acima do preço que o papel está agora. Ou seja, eu vou ter o direito de vender esse papel 4% acima do preço que ele está. Então, se eu colocar 4% de 28,18, dá 1,12. Então, a put, o strike da minha put, só para vocês entenderem a conta mais fácil, era 1,12 mais 28,18, 29,30, que é 4% acima. E eu vender, vender uma call com o mesmo strike da put. Quem entende já de opção, sabe que o preço que eu pago nessa put, que é uma put dentro do dinheiro, é muito maior do que o dinheiro que eu recebo ao vender uma call fora do dinheiro. Essa put aqui é mais cara do que essa call. Só que nessa estrutura, a gente monta ela sem colocar dinheiro. Por quê? Aí entra a nossa barreira. O que é a nossa barreira? Opções exóticas. Existe uma opção exótica que ela tem knockout. O que é knockout? É um preço que você coloca nessa opção que, caso ela atinja esse preço, a opção se desfaz. Então imagina assim, ó, eu tenho uma put de strike 29,30, mas que só existe caso o papel não bata nesse preço. Se o papel bater nesse preço, ela para de existir. Qual é esse preço? O preço da minha barreira. Então, se a minha barreira é de 10%, eu vou comprar uma put que ela existe até o papel chegar no 25,36. Perfeito? A gente coloca então esse knockout tanto na call como na put. A grande questão é que o knockout na put, vocês concordam comigo que é uma coisa muito ruim? Por quê? Porque eu tenho o direito de fazer alguma coisa, eu tenho o direito de vender. Se você lê essa operação aqui, ela é o quê? Eu tenho o direito de vender Petrobras a 29,30 se ele não bater 25,36. Se o papel começar a cair, essa put vai começar a valorizar. Mas quando ele bater no 25,36, ela não existe mais. Isso então, por ser muito ruim para a put, faz com que o preço dessa put caia muito, fazendo com que o preço da call e da put seja o mesmo e você consiga montar a estratégia no 0 a 0. Chegou no vencimento, no meu exemplo aqui, tá? Chegamos no vencimento, o papel fechou, deixa eu ver aqui a quanto o papel fechou. O papel fechou no dia 26 de janeiro. Calma aí. 26 de janeiro. Vou pegar aqui para vocês. A R$27. O papel fechou a R$27. Fechou a R$27, mas não bateu a barreira. O que acontece? O que eu tenho? Essa call que eu vendi virou pó. Concorda? É o direito de comprar 29,30, virou pó. Essa put que eu comprei existe porque não bateu a barreira e me dá o direito de vender a 29,30. Então o papel estava 27, mas eu vendi a 29,30. Quem compra 28,18 para vender a 29,30 ganha 4%. Então, utilizando essa estratégia, eu consegui ganhar 4% com o meu papel desvalorizando no período. Marcel,
Como que eu faço para montar então essa estrutura, dado que ela é toda exótica e não deve ter tela, não tem home broker? Verdade, não tem tela, não tem home broker, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você precisa ir até a sua corretora, quase todas as corretoras possuem essa estratégia. Aí depende da corretora, tem um valor mínimo, mas tem corretora que o valor mínimo é bem baixo para você entrar nessa estrutura, perfeito? Você tem que pedir essa estratégia e eles vão te falar como é que estão as taxas e você escolhe a que você quiser. Então, basicamente, é diretamente com a sua corretora, com a mesa de derivativos que você vai montar a estratégia. Você não precisa de fato comprar e vender você. Você só dá a ordem para a corretora e ela estrutura tudo bonitinho. Beleza? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que é uma estratégia bastante interessante em alguns cenários, quando a gente encontra esse papel bom, esse papel legal, esse papel que eu aceito ficar em carteira. Né, eu acho que ele não vai cair. Beleza? Era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.